Alunos e alunas do Bandejuf Médio, a paz do Senhor. Espero que os irmãos tenham assistido os 2 vídeos que eu encaminhei para o grupo sobre missiologia. São muito importantes para nós estarmos construindo o melhor da matéria missiologia nesse módulo, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar nossa aula, nossa segunda aula, em orando ao Senhor. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor Pai, por mais este dia, agradecemos por mais esta aula, Pai amado, Pai querido. Mais tarde estaremos gravando a aula número 3 também. Senhor, seja conosco, abençoe a nós todos, para que possamos, Senhor Deus, assimilar o melhor, para que assim sejamos, ó Pai, agentes missionários, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Abençoe, Senhor Deus, o globo terrestre, Pai amado, Pai querido, dê escape, dê vitória, dê livramento aos missionários, ó Pai, ao redor da terra, não somente no nosso país, mas em todo o globo terrestre, ó Pai, onde, Senhor Deus, nós temos clamado pela janela 10x40, onde a perseguição é ferrenha, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, pedindo ao Senhor cada vez mais para que o Senhor possa abençoar, dar vitória aos nossos irmãos que lá estão pregando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conforme eu falei na última aula, nós estaremos hoje estudando as visões centrípeta e a visão centrífuga. Eu gostaria de passar para os irmãos, seria muito interessante os irmãos gravarem essa frase de David Livingstone. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então nós temos que estar focados em fazer missões concomitantemente, simultaneamente. Por quê? Porque nós temos que pensar e estarmos ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Como estamos ligados, melhor dizendo, nós temos que estar fazendo o nosso trabalho aqui. A partir do momento que nós somos resgatados através de Cristo Jesus, nós temos que resgatar a outros. Por isso que temos 2 correntes teológicas. Já falei isso, mas eu vou reforçar. Falei também na aula de eclesiologia, quanto à questão de missões urbanas e missões transculturais. Mas em missiologia do ano básico, que é a nossa matéria, nós temos que estar falando, não temos essa questão de dissecar as matérias conforme no médio. Mas quando vocês estiverem no médio, vocês terão essa oportunidade. Eu espero vocês lá, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas o que ocorre? Nós temos que estar trilhando pela corrente teológica mais atual. Temos a corrente teológica mais antiga, que fez a tradução da Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, dizendo: ide por todo mundo pregar o Evangelho. E a corrente teológica mais moderna, segundo estudos, eles verificando do grego, a tradução é indo, no gerúndio, indo por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Com isso, eu vou estar orando por missões, vou estar contribuindo por missões transculturais, mas não vou estar esquecendo de fazer missões no meu dia a dia, na minha região, no meu bairro, na minha escola, no meu trabalho, em nome de Jesus, que é a visão centrífuga, de dentro para fora. A visão centrípeta é a visão anterior a Jesus Cristo, onde Israel atraía as nações. Quando o povo de Israel foi libertado através do nosso servo, o servo Moisés, ele foi libertado e muitas pessoas, na Bíblia está registrado, muitas pessoas foram com o povo de Israel, muitos egípcios, muitas pessoas que viram ali, as pragas acontecendo, a situação toda, a terra de Gósen não era atingida e o Egito era todo atingido em cada praga, em cada situação, e muitas pessoas começaram a estar buscando através do povo de Israel. O povo de Israel estava atraindo para ele a visão centrípeta, de fora para dentro, de fora para dentro, tá certo, irmãos? Então, muitos foram, tanto é que tiveram problemas. O povo de Israel teve problemas quando Moisés estava no monte, Josué aguardando ele retornar com as tábuas da lei.
porque aquela influência de muitas pessoas ali, né? Até mesmo o povo de Deus que estava há 400 e tantos anos escravizado no Egito, muitos não tinham conhecimento, muitos pais não passaram para os filhos toda a história de Israel, como foi lá através de Abraão, a chamada de Abraão e tudo mais. Por isso que houve aquela atmosfera favorável para a criação daquele bezerro de ouro, né? Mas nessa época Israel atraía. Mas passada essa situação, Moisés, com sabedoria, resolveu a situação, orientado por Deus, e depois o povo de Israel foi conquistar Canaã, a terra prometida. À medida que Israel ia conquistando Canaã, Israel ia atraindo pessoas, famílias, para servir ao Deus de Israel, para servir ao único Deus, tá certo? Então, vocês têm o exemplo de Raabe e sua família, né? E outros muitos exemplos. Por isso, a visão centrípeta, de fora para dentro. Já a visão centrífuga é após o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Conforme 2 Coríntios 5, de 16 a 19. Ou seja, simultaneamente, tanto quanto, ao mesmo tempo, concomitantemente, faltou um pingo no i aqui, perdão, irmãos, concomitantemente, ou seja, a igreja somos nós, tá certo? Judéia, Jerusalém, Samaria, e aqui faltou, confins da terra. Então, a nossa responsabilidade, ela é mais ampla. Porque, enquanto igreja, nós temos que pregar o Evangelho, tanto quanto em Jerusalém, simultaneamente na Judéia, Samaria, ao mesmo tempo aos confins da terra. Então, a visão missionária é uma visão muito mais ampla, após a vinda de Jesus a este mundo e ser, conforme David Livingstone diz, um grande missionário. Fez dele um missionário e foi realmente o maior missionário de todos os tempos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que estar atentos e fazendo a vontade do Senhor em tempo e fora de tempo, preocupados em fazer o trabalho missionário, preocupados em sermos ou missionários de base ou missionários que se doam para o campo, e ao mesmo tempo, se nós estivermos aqui sendo missionários de base, nós vamos estar orando, vamos estar contribuindo, vamos estar fazendo missões no ímpeto do Senhor Jesus. A todo lugar que eu for, eu vou estar pedindo a Deus uma oportunidade para falar do grande amor do Senhor Jesus. Eu enviei para vocês também uma foto da janela 10x40 e também sobre o trabalho, nosso trabalho, que valerá a nota do módulo sobre cosmovisão. Qualquer dúvida, eu estou à disposição dos irmãos. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre os declínios, né, e as ascensões missionárias. Tivemos muitas ascensões missionárias e tivemos declínios, por uma série de razões. Nós vamos estar estudando caso a caso por que houve o trabalho, assim que começou o trabalho missionário, né, após a igreja primitiva, e os irmãos terem esta visão centrífuga de dentro para fora. Imaginem vocês uma máquina de lavar, depois que ela lava a roupa, ela vai centrifugar. Então ela pega toda aquela roupa e joga para as paredes da máquina, numa força muito grande, e centrifuga de forma que a roupa sai quase seca, ou seja, centrifugando a igreja saindo das quatro paredes, tá certo? Então, foi através da igreja primitiva. E muitas das vezes Deus permite vir alguma dificuldade, alguma perseguição, para que nós possamos, então, estarmos saindo das quatro paredes e fazendo a visão centrífuga, a missão centrífuga, que é a visão, conforme eu expliquei para os irmãos, de dentro para fora. Então, começa, depois disso, nós vamos ver na terceira aula, o trabalho missionário. Então, teve vários ápices e teve também declínios. Nós vamos estudar caso a caso por que do ápice e por que do declínio. Até a próxima aula, em nome de Jesus.